Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam seguindo os protocolos recomendados pelo governo do estado, tá? Espero que vocês estejam de quarentena realmente, né, para evitar o contato social e, acima de tudo, evitar o crescimento da curva de contágio do novo coronavírus, né? Espero que vocês estejam higienizando bem as mãos, se cuidando, né? Para que o mais rápido possível a gente volte à nossa rotina, né? E volte a nossos encontros presenciais. Como vocês já devem saber, essa é a nova alternativa que nos foi posta, né? No sentido de sanar a perda pedagógica de vocês, né? Evitar uma maior perda pedagógica de vocês. Então, as nossas aulas elas serão sustentadas basicamente em três pilares: a videoaula, as fichas ou slides e as atividades, tá bom? Antes da gente sair de quarentena, a gente estava trabalhando o conteúdo em geografia de Guerra Fria, né? A gente viu o porquê desse conflito ser chamado dessa forma, né? Em poucas palavras, se chama dessa forma porque a Guerra Fria foi um conflito de cunho ideológico, político, psicológico e não um conflito diretamente militar. Ah, professor, mas não teve guerras, embates bélicos durante a Guerra Fria? Teve sim, mas os embates bélicos que tiveram durante a Guerra Fria geralmente eram embates bélicos que eram financiados, né, pelos dois principais blocos econômicos e políticos da época: os Estados Unidos, defensor do capitalismo, e a União Soviética, defensora do socialismo. Eles então financiavam o quê? Financiavam conflitos regionais, financiavam ditaduras, como por exemplo a ditadura aqui no Brasil, que aconteceu no contexto da Guerra Fria. As guerras das Coreias, né, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, aconteceu no contexto da Guerra Fria. A Guerra do Vietnã aconteceu no contexto da Guerra Fria. Ou seja, foram conflitos que tiveram ligação direta com a realidade social e histórica que estava acontecendo na segunda metade do século XX, né? Mas eram conflitos regionais, financiados de forma mais global pela ideologia propagada na época, tá bom? A gente viu também que durante a Guerra Fria se instituiu uma nova ordem mundial, né? Lembrando que a ordem mundial é o atual contexto geopolítico da época, tá? Então, o atual contexto geopolítico da época, ele era denominado de bipolaridade, tá bom? Ou seja, a ordem política, econômica, social, né, estava sustentada necessariamente em dois polos. Como eu já falei, os Estados Unidos, defensor dos ideais do capitalismo, do liberalismo, e a União Soviética, defensora dos ideais do socialismo, tá bom? Outro ponto interessante que a gente deve destacar é que o ponto de partida, o marco de desenvolvimento da Guerra Fria se iniciou com a doutrina de segurança nacional, tá? Que foi idealizada pelo então presidente na época, o presidente dos Estados Unidos na época, o Harry Truman, em 1947. O que essa doutrina de segurança nacional ela afirmava? Ela afirmava que os Estados Unidos se colocava como defensor da ameaça comunista no planeta Terra. Ou seja, se um país ele tivesse características capitalistas e por algum motivo ele começasse a flertar com questões do socialismo, os Estados Unidos deveria intervir nessa relação, tá? Então, o marco de desenvolvimento e o pontapé originário da Guerra Fria foi em 1947, 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, tá?
com a doutrina de segurança nacional, idealizada pelo presidente americano Harry Truman, tá bom? Durante a Guerra Fria, a gente teve dois planos econômicos, um idealizado pelos Estados Unidos e um idealizado pela União Soviética. O plano econômico norte-americano, ele visava ajudar financeiramente os países europeus devastados pela guerra, mas não porque simplesmente os Estados Unidos era bonzinho, não. Era para que os países europeus tivessem uma certa relação econômica, uma certa dívida com os norte-americanos, tá? O único país não europeu que foi ajudado pelos Estados Unidos a partir do Plano Marshall foi o Japão. É importante salientar isso aí. Em contrapartida, para que os países do leste europeu ou os países que faziam parte do bloco socialista da Europa não virassem a casaca, né, não fossem flertar com o capitalismo, a União Soviética cria um correlato, um plano de ajuda econômica correlata ao Plano Marshall. Tá? Esse plano de ajuda econômica foi chamado de Comecon, tá? Ou seja, era um plano de ajuda econômica idealizado pela União Soviética para que os países devastados pela guerra, né, do lado vermelho da força, não precisassem migrar para o capitalismo, né? Outro ponto interessante a salientar são os blocos militares que foram criados durante a Guerra Fria. Tá? O primeiro bloco que eu quero destacar é a OTAN, tá bom? Que era a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN existe até hoje, é importante salientar isso aí. Mesmo após o fim da Guerra Fria, a OTAN permaneceu como um bloco militar. E foi uma aliança política militar criada para defender os interesses do capitalismo. Tá? Isso é um fato. Essa aliança ela foi formada entre os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, ou seja, os países da Europa capitalista, e surgiu em 1949, tá? 4 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e 2 anos depois do pontapé histórico de início da Guerra Fria. Em contraposição a isso, surge um bloco militar de países socialistas, né? Esse bloco ele surgiu em 1955, tá bom? E representava uma aliança político-militar dos países socialistas do leste europeu mais a União Soviética. Esse bloco militar ele ficou conhecido como Pacto de Varsóvia. Outro ponto interessante a destacar é que o Pacto de Varsóvia, quando a Guerra Fria ela termina, o Pacto de Varsóvia ele se dissolve, tá bom? Outro ponto que a gente deve destacar antes de entrar realmente no significado da aula de hoje, que é o fim da Guerra Fria, são as disputas e as corridas espaciais que aconteceram, né, durante a Guerra Fria, né? Então percebam que a Guerra Fria ela não foi só um conflito que ficou restrito ao campo bélico, ao campo militar, né? Mas também foi um conflito cultural, tá? A União Soviética sai na frente, né? A União Soviética manda o primeiro foguete tripulado, né, para fora da órbita, né, a cadela Laika, tá certo? E depois vai com o astronauta, manda um foguete tripulado com o astronauta, né, que é o Yuri Gagarin. Porém, os Estados Unidos eles saem, né, eles ganham essa corrida espacial, né, que também é conhecida como Guerra nas Estrelas, a partir do momento em que eles conseguem, de certa maneira, levar o homem à Lua. Né? Existem inúmeras teorias que desdizem essa façanha norte-americana, mas canonicamente os Estados Unidos ganham a corrida espacial, né, a partir do momento em que o homem pisa na Lua, e o primeiro homem a pisar na Lua foi o Neil Armstrong, tá bom? Então, como se dá o fim disso tudo? Né? Claro que isso foi uma revisão bem básica que eu dei agora para vocês, porque essa aula que a gente já teve, né? A gente não teve a partir de agora, que é o fim da Guerra Fria. Tá? E como isso tudo termina, tá bom? A partir de 1960, a União Soviética ela começa a se desestabilizar por vários motivos.
a questão do unipartidarismo, casos de corrupção, né? Eles não acompanharam a crescente mundial em torno da produção de bens de consumo duráveis, né? A exemplo de automóveis, eletrônicos e computadores. Tá? Eles continuaram a se manter e a investir na indústria de base, né? A exemplo de armas e materiais aeroespaciais. E a partir do momento que eles perdem essa corrida espacial, os investimentos que eles concentraram acabam não dando um retorno, né? E isso causa toda uma desestabilização social, política e econômica. As pessoas começaram na União Soviética a perder a fé, de certa maneira, no partido, tá? Então isso provoca o quê? Uma instabilidade social e política no país. E quem foi que foi chamado para restaurar? Então, Gorbachev ele assume o poder em 1985 e implementa um ousado plano econômico. Esse ousado plano econômico ele visava retirar a União Soviética da instabilidade social e política em que estava passando. Tá? Esse ousado plano econômico de Gorbachev ele tinha dois pilares básicos. E era denominado de Glasnost e Perestroika. Tá? A Perestroika ele propunha uma reestruturação econômica baseada estritamente na implementação de alguns conceitos capitalistas na política socialista soviética, tais como propriedade privada, investimentos de capital estrangeiro, privatizações, livre concorrência, entre outros. Já a Glasnost, ela propunha uma transparência política, tá? Ou seja, uma transparência principalmente na questão dos partidos, do partido soviético, né? Essa questão do unipartidarismo, o fim e o combate à corrupção, principalmente nesse momento de transição e nesse momento de implementação de conceitos capitalistas na estrutura política e econômica do socialismo soviético, tá? A Glasnost, ela visava, acima de tudo, o fim da ditadura do Partido Único. Tá? E essa crítica à ditadura do Partido Único era uma crítica direta aos inúmeros casos de corrupção em que o Partido Soviético era acusado. Então, o que aconteceu? Simplesmente, o plano político do Gorbachev não surte um efeito de imediato, a população ela passa a não apoiar mais essas mudanças e em 1989 acontece um golpe de Estado. Esse golpe de Estado ele foi implementado e articulado com membros do Partido Comunista, mais uma ala dos militares. Tá? O poder é tomado da mão do Gorbachev, porém esse golpe ele só dura 3 dias. 3 dias depois, o poder é retomado por Gorbachev, volta para a mão dele. Só que tem um problemão aí, né? Isso acirrou ainda mais os ânimos da população, isso enfraqueceu ainda mais a confiança do Gorbachev como líder do governo soviético e provocou ainda mais, né, colocou ainda mais tempero nesse caldeirão de instabilidade política e social que era a União Soviética ao final da década de 90. Em 1991, após inúmeras pressões populares e políticas, Gorbachev ele renuncia ao seu cargo e é aí que se dá o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E com o fim da URSS, houve então, como consequência disso, o fim da Guerra Fria. A bipolaridade ela se dissolve, né? ela cai por terra, os Estados Unidos saem como vencedor desse conflito. A ordem mundial que vai ser implementada no mundo não vai ser uma ordem mundial mais bipolar, mas sim uma ordem mundial multipolar, ou seja, surge a partir daí inúmeros blocos econômicos, tá? E há então todo um processo de fortalecimento dos ideais capitalistas pelo mundo, tá bom? Por último, é importante a gente salientar que o marco do fim da Guerra Fria é a queda do Muro de Berlim, né? Muro esse que era a representação máxima da segregação e da bipolaridade no mundo.
né? Só uma historiazinha rapidinho. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Berlim, que era a capital da Alemanha, ela foi dividida, tá? Dividida entre aqueles países, né, que formavam os aliados, certo? Parte dela ficou com os Estados Unidos e alguns países da Europa Ocidental, e a outra parte ficou sob a responsabilidade da União Soviética. Esse muro ele foi construído para segregar mesmo a Berlim Ocidental da Berlim Oriental, e ele foi construído sob a ordem da União Soviética. Por quê? As pessoas que viviam na Berlim Oriental viam os avanços tecnológicos, viam as marcas, né, do outro lado da Berlim, e elas queriam migrar, elas queriam mudar para lá, né? Então a União Soviética manda construir esse muro para segregar e fazer com que as pessoas não enxergassem as características capitalistas da Berlim Ocidental, tá bom? A gente fica por aqui, espero que vocês estudem, sigam o cronograma, se comprometam com as atividades, tá bom? Até a próxima.